Olá a todos, meu nome é Fernando Fidelix Nunes e neste vídeo eu vou falar com vocês a respeito do poema A Jesus Cristo Nosso Senhor, de Gregório de Matos, que é uma obra obrigatória para o PAS 1 da UNB. Antes de fazê-lo, gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal e deixem um like no vídeo, pois isso vai nos ajudar muito neste projeto de difusão de arte, cultura e conhecimento aqui no YouTube. Primeiramente, eu vou explicar como será a aula. Começarei a aula pela leitura do poema A Jesus Cristo Nosso Senhor. Depois passaremos para a análise e também vou explicar como essa obra pode cair no PAS. E por fim, resolverei com vocês alguns itens do PAS 1 que já caíram a respeito desse poema. Tá bom? Vamos começar então pela leitura do poema. A Jesus Cristo Nosso Senhor. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido. Antes, quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta vos irar tanto pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida, já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Então aqui, gente, eu vou mostrar para vocês o glossário aqui do poema. São 4 palavras que eu destaquei aqui. Ei, que tem o significado do verbo ter. Despido, que tem o significado no verso 2 de tirar do corpo peça ou peças do vestuário, está mais nesse sentido. Desvestir, também renunciar a um hábito, um sentimento, uma crença. Tem relação com isso, né? Então tem esse sentido, pode ter esses vários sentidos do verbo despido, né? Dentro do dicionário de um dicionário, vocês vão encontrar esses vários significados. No verso 3, delinquido, relacionado ao ato de cometer delito. E no verso 6, sobejar, que significa exceder os limites do necessário ou preciso, ser em demasia, ser mais do que o necessário em quantidade, redundar, sobrar, superabundar. E aqui lembrando que vocês, para lerem adequadamente, entenderem um poema do Gregório de Matos, vocês precisam ler e reler com muita paciência. Ou seja, não basta vocês lerem uma vez ou assistir a essa aula aqui e pensarem, não, já sei tudo do poema e da poesia do Gregório de Matos, vamos para a próxima. Não, não é assim. Vocês vão precisar ler com muita calma e reler. Não na mesma velocidade, por exemplo, que vocês leem uma postagem em uma rede social. Não, de forma alguma. Vocês precisam ler com calma e caso tenham qualquer dúvida sobre o poema, é importante destacar que vocês podem deixar logo abaixo na descrição do vídeo. Aqui eu tenho análise para vocês do poema. Primeiramente, é um poema de temática religiosa, né, por falar da relação do eu lírico com Jesus Cristo. Trata-se de um soneto decassílabo com o seguinte esquema de rimas, né? ABBA, ABBA, CDE, CDE. Vocês podem ver aqui, por exemplo. Pecado rima com empenhado, despido com delinquido. Por isso que é ABBA. Pecado também rima com empenhado e pecado de novo. Então, ABBA, A, gemido e ofendido, com delinquido e despido. BB e lisonjeado, para rimar com pecado. Então, fica ABBA, ABBA. E aqui, cobrada rima com desgarrada, repentino com divino e história com glória. Por isso, CDE, CDE. Tá bom, gente? Há o contraste também entre os pecados do eu lírico e o perdão de Jesus Cristo, o que é muito comum, né, na poesia barroca, o trabalho com contrastes. Importante que vocês tenham isso em mente. O poema mostra como preceitos cristãos foram importantes na produção literária do barroco. Esse é um outro ponto que é muito importante dentro do poema. E uma observação importante: não se pode confundir o eu lírico do poema com o autor. O eu lírico é o eu do poema, que não
faz referência ao autor. São duas coisas diferentes, tá bom, gente? Por fim, como é que pode cair no paz, né? Pode cair a interpretação do poema como um todo, a análise morfossintática do poema, aqui com foco no período simples, características também da literatura barroca, e é pouco provável, mas é possível que na prova de redação o poema pode ser um texto motivador, né, para se discutir algum tipo de pecado humano. Tá bom, gente? Agora vamos para a resolução dos itens do PAS 1 de 2014, tá bom? Vamos aqui para o PAS 1 de 2014. Vou resolver com vocês aqui os itens 24, 25, 26 e 27, que estavam relacionados a esse poema do Gregório de Matos. Há também os itens 28, 29 e 30, que podem ter que fazem uma certa referência a esse poema também, mas em diálogo com Rap Vida Louca Parte 2, o que não é mais uma obra cobrada pelo PAS. Então eu vou ficar restrito aqui aos itens 24, 25, 26 e 27, tá bom? Aqui vocês vão notar uma diferença, né? Que não tem a Jesus Cristo, nosso Senhor. O PAS, gente, colocou aquela versão como a versão que tende a cair na obra do PAS, daquele jeito. Então vocês vão ver, mesmo dentro da própria Universidade de Brasília, algumas diferenças em relação ao mesmo poema, como ele acaba caindo. Há diferentes versões desse poema, que embora também aqui não esteja separado, trata-se de um soneto, embora eles tenham colocado aqui os versos todos juntos. Trata-se de um soneto decassílabo da mesma forma. Embora, como vocês podem notar, não ocorra aqui a divisão das estrofes. Mas vamos aos itens. Vamos começar pelo item 24. Nos versos "Se basta a vós irar tanto pecado, e ser uma ovelha perdida e já cobrada", a palavra ser exerce funções sintáticas diferentes. Vamos lá, gente. Tanto aqui, nesse verso, quanto nesse, o ser é uma conjunção condicional, indica condição. Então tem a mesma função sintática. Vai acabar tendo a mesma função sintática, tá bom? Então o item está errado, pois aqui o item fala que a palavra ser exerce funções sintáticas diferentes. Não, exerce a mesma função sintática, tá bom? Vamos aqui para o item 25. A palavra Senhor está isolada por vírgulas porque é um vocativo. Vamos ver? Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. É isso mesmo, Senhor aqui é um vocativo. Trata-se, portanto, de um chamamento. E o vocativo é separado sempre por vírgulas, gente. Tá bom? Agora, para os itens 26 e 27, eu vou pegar um material que o próprio PAS construiu, que é o Saber PAS. Vamos ver aqui a explicação que eles dão para esse item 27. Vamos lá. O emprego das formas verbais compostas nos verbos... primeiro 26, perdão. Gente, item 26. O sujeito lírico assume atitude submissa ao justificar seus erros ante a autoridade absoluta do Senhor a quem se dirige. Trata-se, portanto, de um item que quer que vocês interpretem o poema como um todo. Esse item, gente, está errado. Vamos ver aqui a justificativa do PAS. Eu vou ler para vocês aqui. Embora não seja obrigatório o conhecimento da obra de Gregório de Matos para responder ao item, certamente terá mais facilidade de interpretação do texto o estudante que estiver mais familiarizado com leituras de poemas da lírica religiosa, do autor baiano, porque o item versa sobre um dos traços mais marcantes dessa lírica, a oscilação do eu lírico entre subserviência e certa insubordinação, racionalizado no trato com a divindade. No caso desse poema, agora é um ponto muito importante. É bastante clara a maneira como o eu lírico se coloca quase que em pé de igualdade com Deus, explicando a ele, por meio de um agrupamento lógico, que no fundo os pecadores não lhes são um mal, mas sim um bem.
porque são esses mesmos pecadores que dão a Deus a oportunidade de exercer sua infinita bondade. Portanto, não se trata de um eu lírico meramente subserviente, mas de um sujeito racional, capaz de reconhecer como dados do mundo o pecado e o perdão. A Deus cabe a função de perdoar, e ao pecador a de pecar, e a de reconhecer como a infinita capacidade de perdão da divindade. Aos que leram a lírica religiosa de Gregório de Matos, certamente será familiar essa postura, que, para o leitor de hoje, pode até parecer contraditória, mas é a pura expressão do homem do barroco ibero-americano. Ibero-americano é basicamente seria de boa parte da América Latina e de Portugal e de Espanha, tá bom, gente? Que foram os países que colonizaram boa parte da América. Seria basicamente, então, Espanha e Portugal, que é ali a Península Ibérica, e também os países que foram colonizados nas Américas por Portugal e Espanha. Daí esse termo ibero-americano. Tá bom, gente? Então essa é a explicação. O que é que vocês acharam dessa explicação? Deu para vocês entenderem que ele não estabelece uma... O item vai falar de assume uma atitude submissa e que de seus erros ante a autoridade absoluta do Senhor a quem se dirigem. O item afirma isso. Está errado porque ele se coloca em pé de igualdade com Deus. Tá bom, gente? Essa foi a justificativa do Pais. Vamos ao item 27. O emprego das formas verbais compostas dos versos 3 e 4 expressa a continuidade das ações de delinquir e de perdoar, e assim é intensificada a culpa do sujeito lírico em relação àquele a quem ele se dirige. Gabarito correto o item também. Vamos ver aqui. O item versa a explicação do Pais também. O item versa sobre a expressividade da construção verbal, relacionando-a com o conteúdo veiculado pelo poema de Gregório de Matos. O foco do item é o emprego das formas verbais compostas, que no caso em questão servem para intensificar o sentido de continuidade das ações de delinquir e de perdoar, acentuando-se assim a ação do pecador, bem como o caráter infinito do perdão divino. Tá bom, gente? Então essa foi a aula sobre o poema do Gregório de Matos, tá bom? Caso tenham gostado, peço que vocês deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal e também, caso tenham qualquer dúvida, deixem nos comentários abaixo no vídeo e também acompanhem as nossas aulas aqui, as nossas outras aulas sobre literatura e obras de artes visuais. Tá bom, gente? É isso e até a próxima.